Quem é a Ana Pregardier? De onde veio? De onde é que surgiu tudo isso de educação financeira para crianças? Essa é a história que eu vou contar para vocês hoje. Olá, pessoal! Então, aqui é a Ana Pregardier e hoje a história que eu vou contar pra vocês é essa, né? Que sempre me perguntam, Ana, de onde é que você veio? De onde é que surgiu essa ideia? De onde é que surgiu tudo isso de educação financeira pras crianças, né? E pra contar isso, eu vou contar um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha vida, né? Desde quando era criança e tudo mais, pra contar pra vocês de onde é que surgiu essa história de educação financeira pra crianças. Na verdade, toda essa ideia de educação financeira para crianças surgiu, ela não é que ela surgiu, ela foi construída. E hoje, eu olhando um pouquinho tudo que eu já passei quando eu era criança, e eu vou contar para vocês, eu vejo que isso já existia desde sempre, gente. Desde sempre, a educação financeira para as crianças já fazia parte do que eu era, mesmo quando eu era criança. Esse negócio de como a gente faz para mudar os hábitos, como que a gente faz, por que fazer isso tudo, e tudo isso já estava presente desde muito cedo. Então vamos lá, senta que lá vem a história, vamos contar um pouco aqui dessa trajetória, né, que eu vivi até hoje aqui. Então, meu nome é Ana Pregardier, eu nasci em Santa Maria, uma cidade bem no meio do estado do Rio Grande do Sul, bem no meio. Se você pegar o mapa assim, botar o dedinho no meio do mapa, você vai achar Santa Maria. E então eu nasci em Santa Maria em 1980, como é legal fazer, eu adoro fazer aniversário em ano cheio, né, assim, tipo 80, acho muito legal isso porque é muito fácil de contar sempre a idade, né, gente, é facinho. Então eu nasci em 80, dia 20 de dezembro de 80, uma sagitariana, sou sagitariana, vamos lá, né. Então, pessoal, nasci em Santa Maria, vivi em Santa Maria mais ou menos até meus 4, 5 anos por aí, quando eu vim pra Porto Alegre. Vim pra Porto Alegre, meu pai começou a trabalhar em Porto Alegre, vim pra cá com meu pai, com minha mãe e comecei daí a estudar na escola da CM. Lá na CM eu fui estudando, enfim, e quando eu tinha 12, 13 anos, antes de chegar nos 12, 13, deixa eu contar uma coisa pra vocês, gente. Isso é legal de ir lembrando da história e contando, né? Quando eu tinha mais ou menos assim, uns 9, 10 anos, que eu morava em Porto Alegre já, a gente morava num prédio, né, num apartamento, num prédio, e tinha várias crianças nesse prédio, inclusive minha irmã, que é mais nova, ela na época eu tinha uns 10, então ela tinha uns 5 anos mais ou menos, né, 5, 6 anos mais ou menos. E daí, sabe o que eu fazia no prédio? Olha só, começa a ver aí de onde é que vem esse negócio de educação financeira para crianças. Quando eu morava lá naquele prédio ali na Demetrio, não, era na Washington aquele prédio, que a gente morava ali na Washington, eu reuni todas as crianças do prédio e a gente fez um Clube do Doce, gente. Clube do Doce. O que é o Clube do Doce? O Clube do Doce era assim, nós crianças, todo doce que a gente ganhava, a gente pegava aquele doce e guardava numa caixinha. Juntava os doces de todas as crianças do prédio numa caixa. Ia juntando. E daí quando a caixa tinha bastante doce, ou quando passava um tempo, o que a gente fazia? A gente pegava aquela caixa e redividia os doces. A gente ia anotando o que cada um ia depositando, né? Ia guardando naquela caixa. E depois, quando já tinha bastante, ou passava um tempo, a gente sentava todas as crianças juntas e a gente via quanto doce cada uma tinha colocado na caixinha ali do Clube do Doce. E a gente redistribuía. Mas como é que a gente fazia essa redistribuição? A gente fazia o seguinte: quem colocou mais doces na caixinha era o primeiro a escolher. E o segundo, o terceiro, o quarto, e assim a gente ia fazendo, na ordem. Então o primeiro que botou mais doces escolhia primeiro, daí o segundo escolhia um doce, e assim a gente ia fazendo o círculo, né? Todo mundo escolhendo, até que cada um escolhesse a mesma quantidade de doces que colocou na caixa, né? E todos ganhariam teoricamente a mesma coisa que já tinham depositado. Mas por que a gente fazia isso, gente? Por que a gente fazia esse Clube do Doce? O Clube do Doce era a vantagem que a gente tinha quando a gente depositava mais, que a gente botava mais doces na caixa, era a seguinte: se eu fosse a primeira a escolher, eu ia escolher de todos os doces o que eu mais gostava.
Porque às vezes acontecia de eu ganhar um pirulito que eu não gostava, ou alguém ganhava chiclete e não gostava de chiclete, daí outro ganhava, sei lá, um chocolate e não gostava daquele chocolate. Tipo, tinha um dos meninos que ganhava aquele chocolate prestígio e não gostava de coco, daí botava na caixa do doce. Então a gente ia escolhendo o doce que a gente mais gostava. Então era uma forma que a gente tinha de rentabilizar, digamos assim, né, de aumentar o valor agregado daquele doce que a gente já ganhou, fazendo uma espécie de fundo, digamos assim, de investimento. A gente botava ali os doces e daí depois retirava com esse bônus, né? Qual era o bônus? Pegar um doce mais legal do que aquele doce que eu coloquei. Então, hoje, é claro, quando eu olho para essa brincadeira que a gente fez até carteirinha do Clube do Doce e tudo, pena que eu não tenho mais isso. Mas hoje, pensando, a gente já estava falando de educação financeira, já estava brincando com fundos de investimento, sem nem ter ideia do que era isso na época. Por isso que é muito legal a gente observar as crianças, né, as nossas crianças, o que elas gostam de brincar, o que elas fazem. Porque muitas vezes as brincadeiras que as crianças têm não são só brincadeiras, já vão expondo coisas que no futuro podem ser coisas que elas gostam, que elas amam, que elas, quem sabe, até vão trabalhar com isso, né? Então é uma coisa muito legal, assim, observar. Então, fazendo esse parênteses, né, do Clube do Doce, isso eu tinha uns 9, 10 anos. E depois, gente, daí fui crescendo, continuei estudando. Quando eu tinha lá pelos meus 11, 12 anos, eu comecei a fazer o curso de pré-liderança na ACM, na Associação Cristã de Moços. Lá na ACM tinha o curso de liderança e o curso de pré-liderança. O curso de liderança era para os maiores e eu, como tinha 12 anos, eu tinha que fazer o de pré-liderança primeiro para depois fazer o outro. O que se aprendia nesse curso de pré-liderança, né, e de liderança? A ACM, a Associação Cristã de Moços, é uma entidade sem fins lucrativos, né, e que ela, além de ter escola e além de ter hospitais, tem várias entidades, tem um trabalho social muito bonito, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. Por exemplo, em outros países, nos Estados Unidos e tudo mais, a sigla, a CM é o YMCA, que vocês até já devem ter ouvido falar em música e tudo mais, a Serrota na Argentina, no Uruguai, enfim. E esse trabalho social muito bacana que a CM faz, ele conta com a participação de quem? De voluntários. Crianças, jovens, adultos, sempre voluntários nas ações sociais. E eu entrei para esse curso de pré-liderança, que era uma das formas que a gente tinha para poder participar como voluntária, né, dessas ações sociais. Esse curso ele começava mais ou menos 8h30, 9 horas da manhã, todo sábado, gente. Começava 8h30, 9 horas da manhã e ia até o meio-dia. Ao longo desses sábados, dessas manhãs de sábado, nós tínhamos aula de recreação, de psicologia, de primeiros socorros, de dinâmicas de grupo, de posicionamento, de dicção para falar frente a grupos, de como lidar com pessoas, com crianças, com jovens, com adultos. Eu me lembro até, muito engraçado, porque teve essa formatura não, né? Primeiro a prova, né? A prova final do curso de pré-liderança, ela foi bem dura, assim, né? Era uma prova individual e presencial, então todo mundo da turma ficou no lado de fora, do lado da sala, da onde a gente fazia aula, e um por um entrava, fazia sua prova. Quando saía não falavam nada, e eles que chamavam quem era para entrar na sala, né? E eu lembro que eu não fui a primeira nem a segunda, demorou um pouco, a minha prova foi lá pelo meio da manhã, assim, e eu esperando naquela ansiedade, né, gente, aquela ansiedade, e daí eu lembro que quando me chamaram, eu entrei assim, abri a porta. Quando eu abri a porta, era aquelas portas de correr grande. Quando eu abri a porta e eu olhei assim pra dentro, tinha umas 8, 10 pessoas ali dentro, adultos, tá? Pessoas que eu conhecia, que eram os secretários executivos da ACM, pessoas da liderança, tudo adulto assim, né? E eu com 12 anos. E eu lembro que quando eu entrei na sala, tinha aqueles, sei lá, 8, 10 adultos, tudo espalhado pela sala, um sentado no chão,
gritando, outros chorando, outros dois brigando, parecia um bando de criança assim, criança daquelas bem mal educada até, sabe? Fazendo aquela bagunça, um outro querendo pular em cima de uma cadeira, as cadeiras tudo espalhadas pela sala, uma bagunça, assim, uma balbúrdia total dentro daquela sala. E eu abri aquela porta, eu vi aquilo e não me disseram, não tinham me orientado a fazer nada. Eu só abri a porta e vi aquela cena. Quando eu vi aquela cena, tudo aquilo que estava acontecendo, primeira coisa que eu fiz, eu entrei, eu peguei as cadeiras e posicionei bem rapidinho, em círculo assim, e daí chamei o pessoal. Gente, olha só, deixa eu contar uma coisa pra vocês. E daí eles foram vindo e ali eu fui organizando até que eu consegui botar todas aquelas, entre aspas, né, crianças, né, bando de adultos fazendo passar por criança, que é bem pior do que as crianças, né. Consegui botar eles em círculo, eles sentadinhos e quando eu consegui organizar eles na sala, daí eles voltaram. Não, muito bem, primeira etapa da prova já foi cumprida. Nossa, aquilo me deu, chegou a dar um, assim, sabe, de emoção. Mas isso com 12 anos, né? Então essa primeira prova foi uma prova bem dura, assim, em termos de impacto. Mas o como lidar, porque nem sempre a gente sabe como lidar com as coisas, né? E às vezes a gente precisa lidar mesmo sem ter um tempo para parar e pensar. Por isso a importância do preparo, ou seja, todo aquele um ano tendo aulas todo sábado de manhã, das 8h30 ao meio-dia, de várias coisas, de recreação, de psicologia, de tudo, serviu para saber como lidar numa situação inesperada. Daí quando eles sentaram, né, teve mais uma coisa que eu me lembro dessa prova, que foi bem marcante, assim, pra mim. Eu sempre gostei de ler, gente. Sempre gostei de ler. E na época também gostava, eu lia muito livrinhos, assim, coleção Vagalume e tal, mas eu lia bastante, eu gostava de ler. E eu lembro que deles começaram a me fazer várias perguntas, né? Perguntas mais técnicas sobre, se acontecer isso, como é que tu procede? Se uma criança cortar um braço, o que tu tem que fazer para estancar o sangue? Fizeram perguntas desse tipo, né? Mais técnicas, que eu tinha que saber para num momento de necessidade de como atuar, né? Ou não atuar no caso de uma lesão, uma coisa assim. Não pode mexer na criatura que tá ali, porque se tu mexer é capaz de tu piorar a situação dela, enfim. Mas depois dessas perguntas técnicas eu lembro que perguntaram o seguinte: Ana, tu leu o último livro do Edson Arantes do Nascimento? E aquela pergunta me impactou, porque antes disso eles tinham me perguntado se eu gostava de ler, e eu disse que sim. Perguntaram se eu lia bastante, e eu disse que sim, porque realmente eu lia, sei lá, 3, 4, 5 livros por ano. É bastante para uma criança de 12 anos. E daí na sequência eles me perguntaram se eu tinha lido o último livro do Edson Arantes do Nascimento. E daí aquilo me pegou, porque me parecia que se eu dissesse que não, era sinal que eu tinha mentido antes, que eu não lia bastante. Mas se eu dissesse que sim, que eu tinha lido, eu ia estar mentindo, porque eu não tinha lido. E pra falar a verdade, naquela época eu nem sabia quem era o Edson Arantes do Nascimento, nem sabia que Edson Arantes do Nascimento era o Pelé, que não tinha livro naquela época. Hoje eu sei, mas naquela época eu não sabia, né, gente? Daí eu fiquei naquela dúvida assim, e eu, não li. Eles, não leu? Não li. Tá. Na dúvida eu falei a verdade, né, gente? Sei lá, paciência. Não menti quando disse que eu lia bastante, mas esse não tinha lido, então paciência, né? Disse que não tinha lido, beleza. E aí acabou a prova. Eu passei na pré-liderança, né? E depois da prova, até uma das pessoas desses que estavam aplicando a prova vieram conversar comigo e me contaram, né, que aquela pergunta do livro do Edson Arantes do Nascimento era justamente uma pergunta, digamos assim, para tirar a prova real, né? Se eu realmente estava sendo e era uma pessoa ética, sincera, que eu falava a verdade sobre mim. Porque daí me perguntaram se eu sabia quem era o Edson Arantes do Nascimento, eu disse que não. Daí eles, então é o Pelé. Eu, sério? O Pelé? É o Pelé. E eu, não sabia que ele tinha um livro. E eles disseram, não, ele não tem um livro. A pergunta foi proposital. E aquilo já me ensinou uma baita lição, né, gente? Às vezes a gente fica, sei lá, fica meio em dúvida, meio preocupado em falar ou não falar a realidade, a verdade, mas vale a pena.
vale a pena ser sincero, vale a pena ser real, porque nós precisamos, e o mundo todo precisa de um pouco mais de transparência, né? Pra tudo. Então vamos seguir, mas enfim, dentro daí da CM aí, da liderança, começa uma fase onde eu comecei a trabalhar em vários projetos de trabalho voluntário. Trabalho voluntário com autistas, com crianças com síndrome de Down, com crianças de área de vulnerabilidade social, com zonas, né, regiões de Porto Alegre de alta vulnerabilidade, alta violência. Eu ia para lá na quarta, na sexta, no domingo, no sábado, dependendo do dia que eram as ações, né? Para fazer trabalho social com as crianças, com os jovens e tudo. E também, além disso, tinha um negócio muito legal, que eram os acampamentos. Lá em Canela, na Serra Gaúcha, que eu ia também como voluntária, como monitora de acampamento para as crianças. Monitora de acampamento para as crianças que iam lá pro acampamento. E aí tinham turmas de crianças e adolescentes que iam, que eram da escola, tinham crianças e adolescentes de projetos, né, sociais da CM, que daí eram de algumas regiões, alguns bairros aqui da cidade, projetos também de qualificação e de desenvolvimento de crianças de comunidades carentes, e eu ia como monitora de acampamento. E daí, gente, tanto para essas crianças das comunidades quanto para as crianças das escolas que iam, né, uma coisa muito legal acontecia. Quando elas voltavam do acampamento, os pais depois vinham conversar comigo. Lembrando, gente, que aqui eu tinha 12, depois dos 12, né? 12 eu fiz o curso, então 13, 14, 15, até os meus 17 anos mais ou menos, dos 13 aos 17. O que acontecia? Quando as crianças voltavam de acampamento, os pais depois vinham me procurar ali na CM para conversar comigo, né? Diziam, nossa, Ana, ou então tia, que legal, eu tinha 13 anos e me chamavam de tia, né, gente? Mas tá tudo certo, é legal isso. Daí eles chegavam assim, nossa, Ana, que legal, que, olha só, minha filha, meu filho, voltou do acampamento que foi lá contigo e, nossa, ela tá diferente, ele tá diferente. Agora ela tá me ajudando a arrumar a cama, o fulaninho tá guardando as roupas dele, não deixa mais no chão e guarda. Fulano tá me ajudando a colocar a mesa, a tirar as louças da mesa. E sempre que voltava de acampamento, logo depois os pais vinham me procurar, dizendo que seus filhos tinham mudado os seus comportamentos em casa depois que tinham ido para acampamento. E eu achava aquilo o máximo, né, gente? Porque assim, ó, se eu podia estar fazendo uma coisa que me dava muito prazer, que eu adorava fazer, que era ir para os acampamentos com as crianças, fazia com eles, preparava as brincadeiras, criava brincadeiras, desenvolvia, escrevia o que tinha de impacto, como que ia acontecer a brincadeira, o que ela ia desenvolver, se essa brincadeira pegava mais, por exemplo, questão motora, nisso, naquilo, ou então desenvolvia certo tipo de habilidade. Tudo isso era pensado antes do acampamento, né? Então eu amava fazer isso, ir pro acampamento com as crianças e adolescentes. Adolescentes, né, gente? Porque eu era uma adolescente também, né? Mas ainda assim eu pegava as turminhas de até 11. Eu tinha 13, pegava as turminhas até 11, né? Pra ser monitora. Então eu adorava fazer essas brincadeiras e quando voltavam, eles mudavam suas atitudes em casa. Eu achava isso incrível, fabuloso. E aí, eu continuei na liderança da CM por um bom tempo ainda, né? Um bom tempo ainda. Me lembrei de uma outra coisa agora, gente. É legal que a gente faz assim, né? Quando vai contando a história, vai vindo coisas na mente, né? Uma das coisas que também foi muito legal durante essa época, que eu tava na liderança da CM, durante 2 anos, né? Depois de fazer toda a parte de ensino confirmatório e tudo mais, durante 2 anos eu fiz parte da diretoria do grupo de jovens da igreja. Eu era tesoureira do grupo de jovens da igreja e era muito legal fazer parte do grupo e ser tesoureira do grupo. Por quê?
porque dentro do grupo de jovens a gente fazia várias coisas legais. A gente fazia retiros, a gente fazia almoços, a gente fazia ações sociais, a gente fazia um monte de coisa. E vamos combinar, né? Da grana, não é que grana sobrava, não tinha, não era pelo menos pra mim, pra minha família e pra grande maioria das pessoas, não é que se tem dinheiro assim, não era tão fácil a vida nesse sentido, né? E pra fazer essas coisas, fazer retiro, fazer almoço, fazer ações sociais, fazer todas as coisas, não dá pra tirar do nosso bolso, até porque não tinha. Então o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que pensar em formas, e essa era uma das minhas funções, né? Pegar tudo aquilo que a galera do grupo de jovens queria fazer, de ação social, disso, daquilo, de retiro espiritual e tudo mais, botar no papel, fazer os orçamentos, ver quanto que saía e pensar formas que a gente ia fazer para arranjar dinheiro para poder fazer aquelas coisas que a gente queria fazer. Então, por exemplo, fazer um galeto na igreja, convidando todo mundo para participar e com isso arrecadar dinheiro para guardar para fazer uma ação social, para fazer um retiro, para ajudar a pagar o ônibus, essas coisas. Então, por 2 anos eu fui tesoureira do grupo de jovens. Olhem aí, gente, quanta coisa que vai se encaixando, né? Da onde educação financeira para crianças? Já estava desde lá. Mudança de hábitos, de comportamentos nos acampamentos. Depois, cara, eu fui tesoureira do grupo de jovens. Tem mais finanças do que isso. É literalmente lidar com dinheiro. Isso eu tinha 13, 14 mais ou menos. Dos meus 13 até os 15, né? 16, quem sabe? Mais ou menos isso. Que eu fui do grupo de jovens da igreja. Foi muito interessante. Logo depois, gente, disso, né? 15, 16, eu entrei com 17 na faculdade, né? Quase 18. Acabei o 3º ano, né? Acabei o 3º ano. E quando eu acabei o 3º ano, eu comecei a trabalhar. Eu tive um semestre entre acabar o 3º ano e entrar na faculdade. Nesse um semestre eu comecei a trabalhar no restaurante, daqueles restaurantes de quilo, sabe? Que a pessoa se serve, pesa o prato e daí tu anota quanto que a pessoa tem ali de peso e depois ela paga. Então eu trabalhava num restaurante, né? Pesando e cobrando no caixa e tudo mais. E daí veio a época da faculdade, fazer vestibular, né? E agora, vou escolher o que para fazer de vestibular? Daí eu tava em dúvida. Olha que coisa, gente. Minhas dúvidas do que eu queria fazer no vestibular. Eu estava entre, vamos lá, matemática, contabilidade, psicologia, arquitetura e história. E quem sabe administração. Como a minha dúvida era muito grande entre todas as coisas, o que eu fiz? Eu escolhi administração. Existe até uma brincadeira, uma piada, né, que se diz no curso de administração que quem não sabe o que fazer, faz administração. Mas isso é um negócio muito mágico na realidade, gente. Porque assim, ó, a faculdade, a graduação de administração, ela te abre um mundo de possibilidades. Um mundo de possibilidades. Você pode dali seguir, construir para muitas coisas. Para exatas, para humanas, para filosóficas, para tudo. É muito incrível. Inclusive para a área da saúde. Depois tem a galera que vai para a administração hospitalar. Enfim, a administração abre um mundo, né, de possibilidades. E aí, gente, beleza. Seguindo, então, comecei a fazer a administração. Um dos motivos que me fez também procurar a administração foi o seguinte. A administração, eu queria muito sair de casa com 18 anos. Sair, ter minha vida, minha casa. E uma coisa que é inerente, né, à liberdade, à autonomia de ter sua casa você tem que pagar por ela. Porque se tu sai de casa e não paga pela tua casa, outra pessoa paga, na realidade você não sabe o que é autossustento, não sabe o que é liberdade,
só se tem liberdade quando nós temos a responsabilidade de arcar com as despesas e as responsabilidades que vêm junto com essa liberdade. Então, um dos pontos também que me fez procurar administração, escolher a administração, foi esse. Foi que a administração é uma das graduações que tem excelentes oportunidades de estágio em termos financeiros. Ou seja, ia me dar um estágio que ia me pagar de uma forma bacana, que eu poderia, com isso, pagar um aluguel, pagar comida, pagar luz, né? Pagar internet. E eu brinco que a gente só descobre o que é autossustento, um jovem, né? Só descobre o que é se autossustentar quando ele ou ela paga o seu próprio papel higiênico. Porque vamos combinar, né, gente? Papel higiênico não dá pra comprar qualquer um, porque se a gente comprar qualquer um, a gente sente na pele, e literalmente na pele, que não é bom. E é uma coisa que a gente compra pra ir fora. E é caro. Então, no momento que a gente compra o próprio papel higiênico, é um momento meio mágico de entender o que é se autossustentar, né? Então, comecei a fazer administração, daí fui procurar estágio e ali, gente, eu comecei a trabalhar, entrei na área bancária. Ao todo, aí foram 14 anos de trabalho dentro da área bancária, do sistema financeiro na área bancária, trabalhando em banco, gente. E nesse período que eu tava, antes de conseguir entrar no banco, tinha entrado na faculdade, pouco antes de conseguir entrar no banco, né? Uma das coisas que eu fiz foi, eu trabalhei de secretária por uns 2, 3 meses, depois eu fui trabalhar, gente, de vendedora de Barça. Barça, sabe? Aquela enciclopédia Barça. Na época em que a Barça não era de CD-ROM, gente, não era na internet. Era em papel, aquele monte de volumes de livros em papel. Olha que doido isso, nem existe mais. Quem tem uma Barça em papel hoje é uma relíquia, né? E eu vendia Barça, gente. E vender Barça naquela época não era telemarketing não, até porque inclusive o telefone não era tão comum assim e tal, né? Como hoje a gente recebe tanto telemarketing mesmo. Naquela época, como é que a gente vendia Barça? Vendia Barça aqui, ó, batendo na porta, falando com as pessoas mesmo. Indo para um lugar, indo no outro, entrando numa loja, batendo na porta da casa, se apresentando, perguntando, conversando. E eu vendia Barça. E foi quase um ano aí de venda de Barça até eu entrar no banco, né? Isso foi muito bom, gente, na real. Sabe? Porque, nossa, me ensinou muito sobre vendas. Muito, 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 muito mesmo sobre vendas. E uma das coisas que eu fazia, gente, quando eu vendia Barça, que eu achava muito legal, era o seguinte. Eu ia em várias igrejas, né? Independente de qual a religião ou qual a linha, enfim. Eu ia e eu oferecia para as próprias instituições religiosas comprarem a Barça. Por quê? Porque daí os jovens da comunidade deles poderiam ir até a igreja para fazer pesquisa, porque naquela época não era que o Google, tu entrava no Google e olhava na Wikipedia e pesquisava qualquer coisa, não. Naquela época tu tinha que ter uma enciclopédia, então essa era uma forma, estratégia de venda, né, gente? Nicho, entendendo aí como pode fazer para, a partir de um recurso escasso, caro, que a Barça era carérrima na época, pode se beneficiar o maior número de pessoas, né? Educação financeira, finanças, solução amigável para uma situação contenda, ou seja, isso é uma solução amigável também, gente. E ok, depois da Barça entrei pro banco, comecei a trabalhar no banco, daí, gente, foram 14 anos de área bancária. Ao longo desse período, o que começou a fazer? Trabalhei em Porto Alegre, de Porto Alegre fui para Curitiba, de Curitiba fui para Florianópolis, trabalhando ainda pelo banco.
em Florianópolis. Foi quando me chamaram para um outro banco, né? Aí eu troquei de banco, fui para uma área que trabalhava com novos negócios, com folhas de pagamento para funcionários de empresas. Então a gente fazia os cálculos para ver quais benefícios que podiam dar para os funcionários, o que dava para fazer, como que podia fazer um tipo especial de conta para eles e tal. E uma das coisas que eu comecei a fazer naquela época, para incluir como benefício para os funcionários, era o seguinte: fazer uma palestra, um curso de uso consciente do dinheiro, para que os funcionários das empresas, os colaboradores das empresas que estivessem com conta com a gente, né, com a folha de pagamento junto com a gente, com a instituição que eu estava na época, soubessem lidar melhor com o seu dinheiro, que não se endividassem, ou que, se já estivessem endividados, conseguissem sair daquela situação de endividamento para ter uma vida mais tranquila, uma vida mais harmônica, com mais saúde, com mais felicidade, né? Daí comecei a fazer essas palestras e cursos, né, e tal, gratuito para os funcionários e para as empresas, porque fazia parte daí do que a gente entregava como benefício para esses colaboradores que daí iam receber pelo banco. E o que começou a acontecer, gente? As empresas começaram a adorar isso, os colaboradores começaram a adorar. E depois, porque eu continuava acompanhando as empresas depois que a gente começava a ter a folha de pagamento deles, né? E uma das coisas muito legais que eu vi era o seguinte: quando eu voltava para visitar as empresas, os funcionários vinham falar comigo. Nossa, Ana, sabe aquele negócio que você falou e que aquele jeito que você falou na palestra, de fazer assim, fazer assado? Eu comecei a fazer, aquilo me impactou muito e mudou. Agora eu tô completamente diferente, já tô conseguindo me reorganizar. Esse mês eu já não tenho mais nenhuma conta atrasada, eu consegui botar tudo em dia. Não tá sobrando dinheiro, mas já tô pagando as contas pelo menos e tal. O que acontecia, gente? Isso é muito mágico, porque aquilo que eu sentia lá no acampamento, das crianças falando dos pais falando que as crianças mudavam seus comportamentos, acontecia aqui de novo, nas palestras, nos cursos que eu fazia. Daí agora os adultos me dizendo que eles tinham mudado a sua forma de agir depois que fizeram atividade, né, essas atividades, essas palestras junto comigo. E daí, né, nesse meio tempo, né, enquanto estava fazendo tudo isso, daí eu fiz o MBA de gerenciamento de projetos pela FGV, que foi espetacular, um conhecimento que eu uso até hoje para tudo. Sabe que gerenciamento de projetos é um tipo de conhecimento que você não precisa querer virar um gerente de projetos para aprender. Serve para a vida, gente. Serve para a vida da gente. Gerenciamento de projetos. É espetacular. Então eu fiz o MBA na FGV lá de gerenciamento de projetos. Depois eu comecei um MBA de gerenciamento de negócios e Business Intuition, que foi parte aqui no Brasil, e um último módulo na Itália. E durante esse meio tá acontecendo tudo isso, dos cursos, palestras pelo banco e tal, não sei o quê. E uma vez até daí eu conversando, fui fazer uma palestra dessas e um colega, o Marcelinho, foi junto comigo, ele para assistir e tal. E depois da palestra a gente conversando, né? E eu disse pra ele, tava ele e a Paty. Daí eu falei pra eles, né? Nossa, acho que eu ia ser a pessoa mais feliz do mundo se eu pudesse fazer isso, só isso, o tempo inteiro. Sabe quando a gente sente aquela coisa que dá um quentinho assim no coração, que a gente realmente acaba de fazer e fica leve, fica feliz, assim, sabe? Que delícia! E aí eu comecei a pensar, né? Puxa, imagina se eu pudesse viver disso. E daí continuei pensando. Imagina que sonho mesmo seria se eu pudesse juntar os acampamentos que eu fazia com as crianças com isso de educação financeira que eu estou ensinando agora para os adultos. Imagina só se a gente aprendesse quando era criança isso que eu estou ensinando agora para os adultos. Dava para aprender de uma forma legal, divertida, bacana. E quando a gente crescesse não ia passar tanto trabalho. Não ia dar trabalho, não ia passar por tanto perrengue, tanta coisa que a gente passa, tanto problema que a gente passa ao longo da vida,
de problema financeiro, de dívida, de às vezes não ter as coisas, ou às vezes de emprestar o nome para alguém quando vê sujar o teu nome. Quanta coisa facilitaria na nossa vida se a gente aprendesse isso quando criança. E ali, gente, foi quando, junto com o banco, continuei com o banco ainda um tempo, junto com o banco eu comecei a construir mais duas coisas. Uma, abri a Intus Forma, a minha empresa, para dar palestras, cursos, porque começaram a me procurar fora do banco para eu dar outros cursos e palestras. Então eu abri a minha empresa e, em paralelo a isso, banco, Intus Forma, eu me inscrevi para começar uma especialização em psicologia, com o endereço em ontopsicologia, na Universidade Estatal de São Petersburgo, na Rússia. Periodicamente, de tempos em tempos, mais ou menos, sei lá, cada 3, 4 anos, eles abrem uma turma de brasileiros lá na Rússia. E como é que funciona essa especialização lá para eles, nível de mestrado, né? Mas enfim, como é que funciona esse curso, essa especialização deles? Ela é presencial, toda presencial, mas ela é por módulos. Então, por exemplo, como a turma de brasileiros daqui vai para lá para ter aula, 2, 3 vezes por ano a gente ia para lá e passava 20 dias tendo aula manhã, tarde e noite, das 8h30 da manhã às 8h30 da noite, com 45 minutos de almoço e 45 minutos entre a tarde e a noite. 3 turnos de aula, manhã, tarde e noite, sábado e domingo, gente. Todo presencial, sem aulas online, não tinha nada de AD, não tinha nada de fazer além do período de lá. Não, era lá, né? Claro, só a tese, enfim, mas isso em qualquer lugar tu tem que trabalhar em casa, não adianta, né? Mas eu comecei a fazer essa especialização lá na Rússia. E o que eu fiz? Por que eu fui pra lá? Por que eu comecei a fazer isso? Eu tinha que entender por quê. O que eu fazia com as crianças nos acampamentos que elas mudavam o comportamento delas, elas mudavam os hábitos delas. O que eu fazia nas minhas palestras que fazia com que os adultos mudassem o comportamento deles. Porque não é só falar, gente. A gente ouve quantas e quantas zilhões de palestras ao longo da vida. E isso não quer dizer que muda, que a gente muda. A gente ouve, mas a gente não muda. Mas por que aquelas que eu fazia, o pessoal vinha me dizer que eles mudavam? Tinha que ter alguma coisa. E aí eu comecei, junto lá com a cátedra de psicologia da Estatal de São Petersburgo, lá da Rússia, eu comecei a pesquisa. Descrevendo, verificando, analisando cada um das etapas, cada detalhe, descrevendo cada pontinho, cada milímetro de movimento das atuações que eu fazia, tanto com as crianças quanto com os adultos, para identificar qual era o processo que eu usava, que obviamente era inconsciente, eu não tinha a mínima ideia de como funcionava, mas funcionava. Então, dentro da academia, o que foi importante fazer? Eu observar, descrever esse processo que eu fazia. Depois de descrever o processo e verificar que ele funcionava, o que tinha que fazer? Passar esse mesmo processo para que outras pessoas repliquem. Porque daí a gente vai ver se isso é só uma habilidade pessoal minha ou se isso é um método. Né? Método entendido dentro da ciência positivista, né? A ciência atual em vigor, né? Em vigência no nosso mundo hoje, é a ciência reconhecida, a ciência positivista. Ou seja, que tem um processo definido, que ela é replicável, qualquer pessoa pode fazer dentro das mesmas condições, digamos assim, de temperatura e pressão, né? Seguindo os mesmos passos, qualquer pessoa obterá o mesmo resultado. Ou seja, aquilo que eu passei pesquisando, descrevendo e tudo mais, eu comecei a colocar em teste para ver se qualquer pessoa, seguindo os mesmos processos daquele método que eu tinha descrito, se qualquer pessoa conseguiria obter o mesmo resultado de mudança de hábitos nas pessoas que estavam aplicando. E isso foi, gente, um trabalho aí, ó, de
2008, 2008, que eu comecei em São Petersburgo, até 2016. Foram 8 anos de trabalho, de pesquisa, de verificação, todo ano mantém o processo, não tem alteração, continua o resultado continua dando o mesmo resultado preditivo, ou seja, antes de aplicar a gente já sabe que pelo menos 50% dos participantes vão ter mudança de comportamento apresentada, daí tu vai lá, tu aplica, tu repete, tu vê que sim, faz questionário e vê que sim, realmente teve no mínimo esse percentual de mudança de comportamento. E isso, gente, foi um ponto muito importante, porque isso começou em 2008, né? Essa pesquisa, essa parte técnica, científica, né? Em paralelo a isso, depois eu continuei ainda mais um tempo eu ainda estava no banco nisso. Em 2008 eu abri também a Indusforma, né? Continuei ainda no banco por mais um período, mais 2 anos, tocando os dois ao mesmo tempo, junto com São Petersburgo, né? Até que eu pedi as contas, né, que nem diz, né? Eu pedi para sair do banco, fui com a minha gestora, pedi para sair do banco, porque eu ia tocar em Indusforma. E aí eu fui tocar em Indusforma, aplicando o método, porque aí, gente, eu já tava numa fase, a gente tá falando de 2010, 2011, eu comecei, eu já tinha algumas palestras, eu já tinha algumas gincanas de educação financeira, já tinha coisas para fazer pela Indusforma, o suficiente para me segurar podendo sair do banco, né? E claro, tinha uma grana que eu tinha guardado pra, né, vai saber, né, se não dá, não rola nada de trabalho, pelo menos eu tinha uma grana pra me segurar. E não acho que foi fácil não, gente, porque, nossa, no banco eu atendi uma região bem grande, Distrito Federal, Brasília, pegando todo o interior de São Paulo pro sul, então eu viajava muito, tinha um salário bem bacana no banco, enfim, saí de uma estrutura que tu tem uma certa segurança para ter o teu negócio e depender exclusivamente do que vai entrar não é muito simples. Mas quando a gente está fazendo algo que a gente sabe que dá resultado, tem as evidências do resultado, a gente arranja força e dá jeito de fazer. E ali eu comecei a tocar em Indusforma, gente. Comecei a tocar em Indusforma e daí fazia as palestras, mas fazia também para as crianças, fazia gincana. Daí eu comecei a desenhar, né, escrever livros / apostilas, digamos assim, né, de educação financeira para usar nas gincanas com as crianças e tudo mais. Daí uma delas que eu fiz, que era uma historinha que se chama Aventura da Economia, essa aqui. Isso foi, gente, 2012 mais ou menos, tá? 2012. Eu fiz essa historinha e tal, daí fiz ela em livro. Esse aqui também, ó, Origem do Dinheiro. Origem do Dinheiro é o primeiro que eu publiquei. Primeiro. Que saiu em livro. Mas eu não enxergava como livro, eu enxergava como material da gincana, sabe? E daí, gente, uma vez conversando com um amigo, ele me falou o seguinte: Ana, viu que tem um concurso de literatura? Por que serve para livros infantis? Por que tu não manda lá aquele Aventura da Economia? Ficou tão bonito. Sim, ele ficou bonito e sem contar que assim, né? Ele foi escrito utilizando aquele método que eu certifiquei em São Petersburgo, né? Certifiquei depois, né? Porque isso ainda era no meio, isso foi em 2013. A certificação final foi só em 2016, né? É um processo longo, gente. Daí eu assim, mas sei lá, nada a ver, né? Material da gincana. O que tu vai perder? Vai pagar o correio 3 exemplares? Manda aí o livro. O máximo que vai acontecer é nada. E eu mandei. E, gente, quando veio o e-mail dizendo que o Aventura da Economia tinha ganhado como livro, melhor livro infanto-juvenil do ano de 2014, eu nem acreditei.
O prêmio foi pela União Brasileira dos Escritores, lá do Rio de Janeiro. A premiação foi na Academia Brasileira de Letras, lá do Rio. Foi chiquérrima, aquela coisa toda, né, de gala, vestido longo de seda, aquela coisa maravilhosa, né, gente? E foi muito doido, assim, porque eu lembro que eu tava lá na academia e vinham os outros escritores, né? Porque eu não me considerava escritora, né? Eu me considerei uma educadora, enfim, mas não escritora. Daí eles vinham pra mim assim, nossa, escritora, parabéns, que lindo, escrever pra crianças é tão difícil, ainda mais sobre um tema como educação financeira. Eu só olhava assim, né, nossa, né, sei lá, não me enxergava ainda como escritora também. Me enxergava como educadora, como cientista, pesquisadora dentro da formação de hábitos, me enxergava como um monte de outras coisas, mas não como escritora, né? E ali, gente... a partir daquele momento que a gente pega aí 2014 mais ou menos, a partir dali eu comecei a perceber que eu podia realmente cada vez mais entrar de cabeça numa coisa que eu amo e que faz total sentido com a minha visão de vida e de mundo, que é, sim, educação financeira é uma coisa importante, sim, podemos aprender desde criança, podemos mudar nossos hábitos e, principalmente, pode ser divertido, pode ser legal fazer isso, não precisa ser chato, não, bem pelo contrário, não pode ser chato, porque se for chato não vai rolar, a gente não vai mudar o hábito. Tem que ser legal, tem que causar uma sensação boa, um sentimento bom. E esse sentimento bom nos impacta e nos faz dar essa quebra de traçado mnésico, caminho neuronal lá dentro do cérebro, ou a construção deste traçado mnésico, o gatilho que dispara para construção, para ligação das sinapses e construção do caminho neuronal. Dá para fazer e dá para ser legal. E a partir dali, gente, cada vez mais. Como que eu faço? Vou fazer game para computador, vou fazer livro-jogo. Como é que a gente pode fazer uma palestra para adultos que seja legal e que mude, impacte, mude o comportamento das pessoas? Palestras, cursos têm diversos objetivos, podem ter diversos objetivos. Um deles pode ser motivacional, o outro pode ser informativo. Agora, para mim, dentro do que eu amo, que eu faço, tem que ter impacto e mudança ou construção de hábitos que vão fazer a vida das pessoas melhor, mais felizes, mais tranquilas, mais harmônicas. Tem que de alguma forma, para eu me sentir realizada, eu tenho que fazer algo que de fato vai fazer diferença, vai ajudar de alguma forma as pessoas a ter uma mudança na sua vida, ter uma mudança no seu dia a dia. E claro, aí depois disso, enquanto eu segui fazendo esses milhões de coisas, né, gente, daí eu fiz um outro MBA em gestão do conhecimento. Daí eu fiz a especialização em neurociência e aí continuei estudando, gente, continuo até hoje, porque eu sou apaixonada por estudar. Sabe que isso é um negócio legal, dá uma outra boa história uma hora dessa pra contar, que hoje eu sou apaixonada por estudar, mas eu só descobri que eu gostava de estudar no último semestre da faculdade. Olha que doido, gente. Uma outra hora eu conto essa história aí pra vocês, mas sobre gostar de estudar. Mas assim, eu continuo até hoje estudando, pensando, criando, lendo, olhando com diversidade. Diversidade, gente. Sem preconceito, sem limitação. Às vezes as pessoas dizem assim, não, mas isso aí é só uma série que você vai ver, isso aí é um gibi, isso é um livro. Não, porque isso é literatura. Gente, diversidade é repertório.
Sim, a literatura clássica, mas sim os quadrinhos também, por que não? A gente tem que ter repertório, tem que conhecer, tem que ter abertura ao novo, à diversidade, porque este nosso mundo que a gente vive hoje, e essas, principalmente as crianças e os jovens de hoje, não adianta querer botar eles numa caixinha, não vai rolar. Que nem eles falam, vai dar ruim, não vai funcionar. Eles querem coisas que toquem eles. Eles querem coisas que divirtam, que sejam legais. Ai, porque os jovens não gostam de ler, porque os jovens não gostam de estudar. Não, é mentira, eles gostam. Eles só não gostam de coisas chatas. Eles querem coisas legais. Eles são muito exigentes, muito mais exigentes do que nós éramos quando éramos crianças e jovens. A gente, às vezes, mesmo sem gostar, a gente aceitava, baixava a cabeça e fazia. E pronto. Hoje, não rola mais. Ou eles gostam, ou eles batem o pé e não fazem. Da onde vem esse negócio de educação financeira para crianças e jovens? Bom, vem de uma paixão, do amor que eu tenho por isso, do quanto eu acho isso importante para mim, para minha vida e para a vida de cada um de nós. É uma coisa que faz parte do dia a dia. Não é uma questão de ficar milionário, zilionário, não sei o que, não. É viver bem, viver com tranquilidade, viver bem. Então, tudo isso vem deste amor que eu tenho por querer ter uma vida feliz, poder contribuir para que as pessoas tenham uma vida feliz. E claro, quando a gente olha um pouquinho dessa minha história, né, assim, ao longo do tempo, mesmo sem saber, quantas vezes ao longo da minha história desde criança, essa predisposição, esse amor, essa habilidade por isso, já foi se manifestando, né? Várias e várias vezes. Então, gente, ó, da onde vem tudo isso? Essa é um pouquinho da minha trajetória, da minha história, de onde veio esta ideia de escrever sobre educação financeira para crianças. Beijo, até mais. Se inscrevam aqui no canal, se inscrevam no YouTube, ó, acompanhem aqui que eu vou postar mais coisas para vocês. Beijo, tchau, tchau.